Olá família, graça e paz abençoados, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos. Como estão vocês? Já agradeço a vocês que estão aí sempre, conectado conosco, vocês que têm compartilhado as nossas mensagens, vocês que têm aí fortalecido aqui esse trabalho aqui pelo canal no YouTube, tá bom? Eu quero falar, serei breve, sobre esse tema. O nosso coração, o nosso maior tesouro. Nosso coração, e aqui eu não estou falando do órgão que bombeia o sangue. Aqui eu estou falando do coração, a mente, sabe? De onde fluem os pensamentos. Jesus de Nazaré, ele disse, é do coração do homem. É do coração do homem, é do pensamento do homem que surge, sabe? O adultério, a prostituição, os homicídios. Toda a maldade, ela é projetada no coração, na mente do ser humano. Ele pensa, ele arquiteta e depois ele vai lá e executa. A nossa maior riqueza deve ser no Senhor, no temor de Deus, um coração puro, um coração regenerado, um coração aquebrantado, um coração que de fato foi renovado pela palavra do Criador. Um coração que passou por uma metanoia, por uma metamorfose, um coração que foi instruído pelo Espírito. O profeta Jeremias, ele dizia, enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Coração que se corrompe, coração que se deixa levar, mente que se deixa levar pelas influências. Paulo disse, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o coração é o nosso maior tesouro. A nossa mente, precisamos manter a nossa mente saudável, sabe? No temor de Deus. E aqui eu estou falando saudável não apenas numa questão de saúde, de higienização, né? Para você ter uma qualidade de vida melhor, mas eu estou dizendo uma mente limpa, saudável, santa no Senhor, sabe? Intacta, perfeita no Senhor. É claro, abençoados, que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele disse, irai-vos, mas não pequei. Então a ira, ela vem na mente do ser humano. Mas o apóstolo Tiago, ele diz que Deus não opera na ira do homem. Aí Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis. Porque, claro, Paulo falando ali como um ser humano que passava por provas, por lutas, Paulo sabia que era normal o homem se irar, o homem ficar chateado, sabe? Mas a questão é, até onde você leva isso, sabe? É necessário fazermos uma higienização na nossa mente, uma purificação a cada dia que acordarmos, sabe? Refletir. Eu falei isso ontem na mensagem, volto a dizer, né? Volto a falar. Qual o tipo de semente que nós iremos plantar hoje? Porque isso vai determinar nossa colheita do amanhã. Então, esse deve ser o nosso sentimento, sabe? O sentimento de um coração. Paulo disse que todas as coisas são puro para os puros, mas para os que têm a mente contaminada, tudo é impuro. Então é necessário a gente ter esse discernimento. Para quê? Para ter uma vida saudável no Senhor, para desfrutar do reino de Deus, que não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Mas para isso acontecer, para desfrutar deste reino inabalável de justiça, é necessário que tenhamos corações aquebrantados. Davi, ele já dizia que um coração aquebrantado e um espírito contrito o Senhor não rejeita. O Senhor não despreza um coração quebrantado. E Davi era um exemplo disso, né? Que por mais que Davi tenha errado na caminhada, por mais que ele tenha falhado, por mais que ele tenha, por alguns instantes, sabe, cometido delitos terríveis, mas o coração dele, a mente dele se voltava imediatamente para o Senhor, se arrependendo, sabe, e procurando acertar novamente o caminho. Então, esse é o nosso sentimento, esse deve ser o nosso sentimento. Somos falhos, erramos, cometemos equívocos, né? Mas que a nossa mente, o nosso coração, a nossa consciência esteja sempre voltada para o acerto e não usar, sabe, o erro
como malícia ou como pretexto. Não, errei, falhei, mas eu vou me corrigir, eu vou procurar acertar novamente. Então, quando há essa predisposição em nós, Papai do Céu se agrada. Porque quando Deus disse, achei em Davi um homem segundo o meu coração, não era pela perfeição da caminhada de Davi, mas era pela sensibilidade que Davi tinha de sempre quando errava, procurava acertar novamente. Então que o nosso coração encontre, né, este lugar de renovação, esse lugar de regeneração. E isso nós só podemos encontrar no Senhor. Só através da sua palavra, do seu Espírito, que nos ensina, que nos constrange nos nossos erros, que nos faz conduzir, que nos conduz, melhor dizendo, em pastos verdejantes. O apóstolo Paulo, falando na carta aos Gálatas, capítulo 5, lá no versículo 16 em diante, Paulo fala sobre a luta constante da carne contra o espírito. A carne nada mais é do que essas atitudes carnais que fluem na nossa mente e muitas vezes nós colocamos em prática, sabe? Quando ficamos chateados por alguma situação e ao invés de controlar os nossos ânimos, tentar administrar da melhor forma possível, procurar ali a saída, né? Às vezes agimos por impulso dessa carne, desse coração desesperadamente corrupto, por essa natureza, e acabamos errando o alvo em tomar decisões precipitadas. Mas aquele que é do Senhor, ele procura, ele se inclina para as coisas de Deus, ele se envolve com as coisas de Deus, ele preenche as lacunas da sua alma, ele preenche as distrações desse coração. Muitas vezes estamos tão distraídos com as coisas da vida, ou tão ansiosos, sabe, tão preocupados, que esquecemos de exercitar a nossa fé. Eu falei em algumas mensagens aí anteriores, o que acontece? Muitos filhos de Deus, por não ocupar a sua mente, o seu coração com as coisas de Deus, acaba se deixando levar pelas influências do próprio coração, não vou dizer nem de terceiros, pelas influências do próprio coração, da sua própria vontade, sabe? As inclinações dos seus pensamentos. Faça isso, faça aquilo. Essas são as tentações que surgem em nós, tá? 1 Coríntios 10, 13, Paulo disse, não veio tentação sobre vós, senão humana, mas antes, com a tentação, Deus também dará o escape para que possais suportar. Então essas tentações, na verdade, surgem dentro de cada um de nós, é no nosso íntimo, sabe? Não são tentações externas no sentido de possessões que tira a tua racionalidade, que toma a tua razão. Não, nada disso. É a nossa própria consciência. Às vezes somos levados por conversas alheias, né, por convites, por distrações e outras nós mesmos falhamos, nós mesmos, sabe, erramos. Eu estava ontem assistindo uma reportagem aqui de um jornalismo e falava sobre aquele jogador, né, o Daniel Alves, né? E hoje eu acordei pela manhã pensando naquele atleta. Meu Deus, como é que as pessoas não conseguem aprender? As pessoas acham que dinheiro, poder, é tudo na vida e sai aprontando, fazendo besteira, né? Destruindo casamento, destruindo família, destruindo a carreira, sabe? Porque por tomar atitudes, né? Corações corrompidos no momento para satisfazer o seu ego, as suas vontades, sabe? A base de bebida e muitos até drogas, sabe? E abusar de mulheres, etc. E hoje a pessoa está presa, quer dizer, a pessoa está naturalmente falindo porque esse povo tem muito dinheiro, mas naturalmente tem muitos impostos, muitas dívidas a serem sanadas e naturalmente vai perdendo dinheiro, vai perdendo patrocínio, vai perdendo o valor de mercado, que eles queiram que não, é uma mercadoria. E você vê, rapaz, como as pessoas não têm um equilíbrio emocional, como as pessoas não conseguem, sabe, se manter focado, não perder, sabe?
Em contrapartida, você vai ver outros atletas, outros jogadores também do meio, que são pessoas de Deus, pessoas que temem a Deus, que têm uma carreira tranquila, que são milionários, mas não se corrompem, são pessoas ali que procuram, na medida do possível, ter um coração, né? Um coração bom, uma mente boa, saudável. E eu lembrava dele justamente porque já tivemos no Brasil outro exemplo, que, diga-se de passagem, se eu não me engano também, está preso, se eu não me engano, outro jogador, acho que chamado o Robinho, né? Então, assim, será que não viu o exemplo do colega? Será que não viu a situação do colega? Mas não, as pessoas se deixam levar, sabe, pela ganância, pelo domínio, pelo poder, pelo dinheiro, e os corações se corrompem. A tua maior riqueza é o teu coração. Que nada venha te corromper, que dinheiro, que fama, que não venha nos corromper, que nós tenhamos esse equilíbrio, que Papai do Céu não nos permita, sabe, alcançar lugares, né, ou situações onde venhamos perder esse sentimento, sabe, de devoção a Ele, de temor a Ele. E muitas pessoas perdem. Por isso Paulo dizia, esse povo, o próprio Jesus disse isso, esse povo me honra com os lábios, os corações estão longe. Paulo falava sobre isso, sobre aqueles que tinham naufragados na fé, né? Aqueles que tinham perdido ali o caminho, aqueles que estavam perdidos nos seus próprios caminhos, porque estavam deixando o caminho do Senhor, deixando o caminho da luz. Aí Paulo dizia, não andai com ele, não tenhais comunhão com os tais, sabe? Eles não servem ao Senhor Jesus Cristo, não é ser inimigo deles, obviamente, mas é não ter nenhum tipo de relação de comunhão, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então que nós tenhamos cuidado com o tipo de pessoas que nós andamos, cuidado com os pensamentos que fluem em cada um de nós, para que nós não venhamos alimentar esses sentimentos, esses pensamentos e, por fim, colhermos frutos que não serão bons. Há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim conduz à morte. Ficamos aqui com essa reflexão, graça e paz, e até o nosso próximo encontro, permitindo Papai do Céu. Fui! Obrigado a vocês aí nos comentários. Deixa teu like aí, compartilha aí essa reflexão.